Meus queridos alunos, estamos aqui nos reencontrando novamente agora para falarmos aí da semana número 2 do então nosso PET volume número 7. Então vamos dar início aqui à semana número 2 do nosso PET volume 7. Eixo temático dessa semana será os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico será deslocamento populacionais no Brasil. As habilidades que vocês estarão aí adquirindo com os estudos dessa semana. Reconhecer as razões que promovem o fenômeno da migração no Brasil. Os conteúdos relacionados aí com os estudos dessa semana, pessoal. Territórios e globalização, fronteiras na globalização, territórios na globalização e fim dos territórios. O tema então dessa semana é migrações no Brasil, com duração de 1h40, ou seja, vocês terão aí na carga horária exigida 2 horas a aula completada, para que agora então nesse final de ano, início do próximo ano, este ano letivo seja um ano letivo positivo para todos vocês. Turma, então vamos aí dar início às atividades desta semana número 2 do nosso PET volume 7. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Como é caracterizado o processo de migração? Destaque os principais motivos responsáveis por esse fenômeno no Brasil. Turma, então como é que é caracterizado esse processo aí de migração? Nada mais seria esse fluxo, né, populacional que a gente tem tido aí no território mundial. Então esse fluxo de pessoas, né, essa migração das populações, de povos, de comunidades, geralmente acontecem, né, seja aí por processos econômicos, culturais, religiosos, ambientais, né, conflitos aí, ou guerras, ou desastres naturais. Então, esse processo, né, de fluxo populacional seria então o que caracteriza, né, essas condições de migração, seja em níveis internacionais, nacionais, estaduais, municipais, né, ou até domiciliar. Então todo esse processo de migração é um fluxo populacional das pessoas, né, onde elas saem de algum território, seja principalmente o seu de origem, né, em busca de novas qualidades, melhores condições de vida, né, em outras regiões, né. Então seria assim esse fluxo populacional, o processo que caracteriza, né, esse processo de migração. Como destaque, os principais motivos responsáveis por esse fenômeno no Brasil. Então, turma, aqui na página 78 da nossa apostila aqui da semana número 2 do PET 7, a gente tem aqui, né, fatores que influenciam as mudanças nos fluxos migratórios internos aqui no Brasil. Então aqui explica, né, as principais condições que levaram esses fluxos migratórios aqui no nosso país. Principalmente o econômico, né, que grande parte da população buscaram aí, melhores condições de vida nas regiões mais fortes economicamente, né, em busca de novas oportunidades de emprego, de trabalho, né, que assim pudesse melhorar suas condições de vida aonde elas residiam, né. Então aqui a gente tem aí as principais influências aí que levaram a esses fluxos populacionais migratórios internos aqui no Brasil. Número 2. No território brasileiro, uma mobilidade de migração muito comum é o êxodo rural. Caracterize esse processo e aponte as suas consequências. Turma, então como que a gente pode estar aí caracterizando e falando sobre as consequências, né, dessa modalidade de fluxo populacional que é o êxodo rural? Aqui ainda na parte, na página 78, ainda fala um pouco, né, sobre essa
questão que destaca aqui para o forte êxodo rural ocorrido, né, aqui no Brasil, do Nordeste para o Sudeste, principalmente entre as décadas de 40 e 70, né? Então, a partir principalmente de 40, 50, a gente teve aí muito intenso esse êxodo rural no território brasileiro, por conta, né, de grande parte da mecanização do campo, né, grande parte do trabalhador rural teve que sair por conta da falta de qualificação dessa nova mão de obra que surgiu, a mão de obra mecanizada e qualificada. Muitos pequenos e médios produtores rurais perderam suas terras, né, por conta aí da falta de condição de trabalharem ali nas suas terras. Então, diante dessa realidade, muitos trabalhadores, muitas famílias, pequenas produtores rurais e suas famílias, né, fizeram aí a migração para as cidades, né, para as áreas urbanas. Então esse processo é chamado de êxodo rural, e por conta de buscar aí novos trabalhos, novos empregos, né, melhores condições de vida, né. E a gente tem aí, como grande consequência desse êxodo rural nas cidades, o inchaço, às vezes, dessas cidades, dos centros urbanos, né, das grandes cidades. A gente vê aí esse número enorme populacional, que às vezes não há um planejamento adequado para a urbanização dessas cidades, desses grandes centros, e essa população, né, grande parte aí dessa população sofre com essas consequências, né, com a falta aí de infraestrutura, de saneamento básico, uma melhor oferta de educação e de segurança também. Infelizmente, a falta de planejamento nesse processo do êxodo rural contribuiu muito para essas desigualdades sociais que a gente vivencia ainda até hoje no nosso Brasil. Atividade número 3. O êxodo rural é uma modalidade de migração muito comum no território brasileiro. No entanto, esse processo pode gerar uma série de problemas para os migrantes que não possuem qualificação profissional para se inserirem no mercado de trabalho. Nesse contexto, analise a seguinte tira. A gente já comentou um pouco disso na questão anterior. Então, o que essa tirinha, essa ilustração aqui, né, tá nos trazendo como mensagem, tá nos mostrando, vamos dizer assim, né, pessoal? A gente vê aqui nessa primeira imagem uma família de camponeses, né, no campo, onde a gente vê aqui: pare, veja e pense, o título da tirinha, né? Pare, veja e pense. Então vamos parar e ver e pensar. Nessa primeira imagem, essa família camponesa, na sua pequena propriedade rural, né, fazendo uma colheita aqui bem primária, bem precária, né, com poucas condições aí de uma maior produção em sua terra. E com isso, como a gente já comentou, ela foi obrigada, com o processo do êxodo rural, né, essa modalidade de fluxo populacional, né, onde a migração dessas pessoas foi para onde? Para as grandes cidades, né, os grandes centros urbanos, né, as áreas urbanizadas. Então, as grandes cidades, essa segunda imagem nos mostra aqui que essa família está aqui catando um material reciclável, né, por conta dessa falta de qualificação profissional, não tiveram oportunidades de trabalho, de emprego que dessem a elas, né, uma melhor condição de vida, né, mais oportunidades. Então a realidade deles, infelizmente, não mudou muito daquela do campo, né, aonde eles até talvez produziam aí alimentos que eles conseguissem se alimentar diariamente. E às vezes nas cidades essa família não consegue trabalho, às vezes nem esse material reciclável, né, dá uma condição melhor de vida que eles tinham lá na sua pequena propriedade rural. Infelizmente é uma realidade, né, que a gente vê aí nesse processo do êxodo rural, que acontece em grande porcentagem, em grande quantidade, com a maioria das famílias aí que vivenciam esse processo, essa realidade do êxodo rural.
Então, turma, aqui vamos para a atividade número 4. As migrações realizadas dentro de um país são classificadas como migrações internacionais. Se é dentro de um país, não pode ser internacional, né? Migrações pendulares. As pendulares pode até classificar, né? Podem até acontecer dentro de um mesmo país, mas não é a classificação correta para essa migração realizada dentro de um país, que seria a letra C, migrações internas, né? A gente vê aí uma melhor resposta empregada aqui na letra C, migrações internas. Migrações espontâneas também, e migrações definitivas também não representa essa migrações realizadas dentro de um país, né? A que melhor explica, né, que denomina essa expressão, seria migrações internas. E por último, atividade 5, sobre os movimentos migratórios, assinale a alternativa correta. Letra A. Os brasiguaios constituem grupos de paraguaios que migraram para o Paraná na década de 1970 e que agora se dirigem para o Mato Grosso do Sul em busca de terras para cultivar. Essa questão aqui, ela não está certa, pessoal. Vocês podem confirmar lá na apostila de vocês que isso aqui não aconteceu aqui no nosso território brasileiro nessas condições, né? Letra B. Na década de 50, a construção de Brasília atraiu muitos migrantes para o centro-oeste, provenientes principalmente das regiões sudeste e norte. Geralmente a gente vê que esses imigrantes foram em grande parte da região nordeste, né? E também do norte, né? Não sendo aí em sua maioria principalmente do sudeste. Letra C. São Paulo e Rio de Janeiro ainda continuam sendo os principais destinos da população nortista e nordestina devido ao fraco desempenho da economia dessas regiões. Essa também aqui não está correta, porque a gente tem tido aí o que a gente chama aí da migração de retorno, né? Pois grande parte aí das famílias nortistas e nordestinas estão retornando para suas regiões por conta do desenvolvimento que hoje que a gente já tem tido aí na região norte e nordeste, né? Uma industrialização nessas regiões que está dando aí uma maior oferta de emprego e de trabalho para essa população, para essas famílias. Letra D. A imigração japonesa para o Brasil teve o seu auge no final do século XIX, sendo os principais destinos os estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Não foi nessa época, no final do século XIX, né? A gente teve aí essa imigração japonesa, principalmente aí na Segunda Guerra Mundial, já no século XX, né, pessoal? Então, essa também não é a resposta correta. E por último, a alternativa que sobrou, a letra E. Na década de 80, muitos brasileiros migraram para o Japão em busca de oportunidades de emprego com melhor remuneração do que no Brasil. A gente teve aí, nessa década de 80, uma grande parte da população, por conta de uma oferta de empregos, né, uma facilidade que estava tendo de acesso a essas melhores condições de vida, né, de oportunidades aí, de remuneração, que a gente teve aí de brasileiros que migraram para o Japão, principalmente aqueles brasileiros descendentes, né, de japoneses. Então, turma, encerramos aqui as dicas, né, para que vocês realizem aí as atividades desta semana número 2 do então agora nosso PET volume 7. Aguardo o retorno de todos vocês das atividades, para que vocês tenham a carga horária exigida completada, e assim nesse final de ano e início do ano que vem, um ano letivo positivo. Desejo então aí um final de semana abençoado a todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!